Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre teoria da decisão. O que é a teoria da decisão? Ela é basicamente uma forma axiomática, né? Uma forma racional que tenta descrever um problema de decisão, quais são os elementos dele, e com base nesses elementos que existem em todo o problema de decisão, ter uma forma de identificar qual é a melhor alternativa a ser escolhida, qual é a decisão ótima. E ela é uma ferramenta, é claro, um auxílio no processo de tomada de decisão. Existem muitas escolhas subjetivas nesse processo de averiguar quais são os elementos do problema de decisão. A gente vai ver esse processo agora. Existe muita arte, né, envolvida nesse processo de escolher os elementos do problema de decisão. Mas uma vez que esses elementos eles são fixados, daí a parte elegante é que o problema de decisão ele te fala de uma forma incontroversa qual é a melhor decisão disponível para você. Então, é um resultado muito poderoso, é uma ferramenta muito poderosa e a gente vai estudar ela com calma agora. E para isso a gente vai ter que pensar de uma forma geral e de uma forma abstrata. Se você tem um problema que você tem que tomar uma decisão, quais são os elementos que estão sempre presentes em todo o problema que você tem que tomar uma decisão? E a gente vai falar que são 4 elementos. O primeiro elemento aí que a gente denota por um A elegante é o espaço das alternativas. Então, todo problema de decisão tem uma escolha, a escolha que você vai tomar. E a gente tem que enumerar quais são essas alternativas. Existem alguns critérios que a gente tem que fazer para essas alternativas para elas estarem dentro do problema de decisão como a gente o entende. Em primeiro lugar, as alternativas elas têm que ser mutuamente exclusivas. Então, você só pode escolher uma dessas alternativas. Você não pode escolher duas ao mesmo tempo. Mas tem maneira básica de fazer isso. Então, por exemplo, se você, digamos que você quer decidir se você quer beber água ou um refrigerante, e se você quer comer arroz ou se você quer comer macarrão. As escolhas comer macarrão, comer arroz, comer refrigerante, beber água, elas não são mutuamente exclusivas. Mas você poderia olhar para todos os pares e assim obter opções mutuamente exclusivas. Então você poderia fazer comer arroz com água, comer arroz com beber refrigerante, comer macarrão com beber refrigerante ou comer macarrão com beber água e assim obteria opções mutuamente exclusivas. Um outro elemento, uma outra condição necessária do seu espaço de alternativas é que você precisa que elas necessariamente sejam exaustivas. Você tem que colocar todas as alternativas disponíveis para você no seu problema de decisão. Isso já é muito mais complicado do que garantir que elas são mutuamente exclusivas. Quando a gente tem problemas de decisão na nossa vida prática, muitas vezes a gente não considera todas as alternativas disponíveis. E a gente acaba perdendo algumas divisão de vista justamente por isso. E aí está um pouco da genialidade das pessoas, né? Algumas pessoas conseguem alcançar decisões melhores porque elas conseguem pensar em possibilidades que ninguém mais imagina. Mas aí, o que acontece? Se a gente esquecer alguma alternativa no nosso problema de decisão, daí a teoria da decisão nunca vai conseguir, claro, encontrar ela como a melhor alternativa disponível. Ela só vai apresentar, dentre todas as alternativas que você conseguiu pensar, qual é a melhor que está disponível. E se você deixou alguma alternativa melhor de fora, daí essa alternativa vai ser perdida. Não vai ser a teoria da decisão que vai te orientar a como encontrá-la. Então, aí está um pouco da arte de como fazer a modelagem de um problema de decisão. E ele nos alerta, pense em todas as alternativas antes de tomar uma decisão. Porque se você deixar alguma alternativa de fora, daí você vai estar podendo perder alguma coisa importante. Mas a teoria da decisão ela não nos orienta sobre como pensar em todas as alternativas. Depois disso, a gente tem esse θ maiúsculo, que são todas as possíveis ocorrências. Então, muitas vezes a gente tem que escolher uma das alternativas frente a um cenário de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer no momento que a gente tomar a nossa alternativa ou depois. E a gente vai falar que todas as possibilidades relevantes, né, que podem acontecer são modeladas por esse θ maiúsculo.
Bem, como a gente não sabe quais dessas possíveis ocorrências vão acontecer, a gente tem incerteza sobre elas. E essa incerteza vai ser representada por uma função de probabilidade. Então a gente vai colocar uma probabilidade sobre θ, refletindo a nossa incerteza e sobre quais são os valores mais plausíveis para θ. E finalmente a gente vai colocar uma função de utilidade. Então, para cada alternativa e para cada possibilidade que pode acontecer, a gente vai determinar quão útil, quão bom é a gente escolher essa alternativa quando essa possibilidade acontece. E a teoria da decisão, uma vez que a gente determinou esses 4 elementos, ela nos fala, digamos assim, categoricamente, qual é a melhor alternativa disponível no momento. E vale a pena a gente ver um exemplo, então, de quais são, em um cenário, quais são esses 4 elementos. A gente poderia, por exemplo, num cenário aí que é apresentado pelo Lindley no livro Making Decisions, um cenário super básico, mas que a gente poderia deixar ele mais complicado. As alternativas que a gente tem disponível, por exemplo, levar ou não levar o guarda-chuva para o trabalho, e as possibilidades relevantes são, por exemplo, que pode chover ou não chover. Como pode só chover ou não chover, a gente tem que colocar uma probabilidade sobre o evento que chove e uma probabilidade para o evento que não chove. Então a gente poderia colocar aí probabilidade 0,1 para o evento que chove e, portanto, probabilidade 0,9 para o evento que não chove. E daí finalmente a gente teria que colocar uma função utilidade. Então para cada combinação de alternativa e possibilidade, a gente tem que falar quão útil é essa combinação. Então nesse caso, e aqui está um truque, se a gente tem só um número finito de alternativas e possibilidades, a gente pode começar pensando em qual é a pior possibilidade. E aqui eu pensei que a pior possibilidade é chover e eu não levar o guarda-chuva. E eu dei utilidade 0 para essa pior possibilidade. E depois eu pensei qual é o melhor cenário, é eu não levar o guarda-chuva e não chover. E eu dei 1 para essa opção. Então, a gente pode pensar no melhor cenário e dar utilidade 1, e pode olhar para o pior cenário e dar utilidade 0, e depois a gente só olha para os demais cenários e dá um valor relativo nessa escala entre 0 e 1. Então, se chove e eu levo guarda-chuva, eu estou só um pouquinho mais feliz do que se chove e eu não levo guarda-chuva, então eu dei utilidade 0,3. E se não chove e levo guarda-chuva, eu falo que é um inconveniente levar o guarda-chuva, mas só um pequeno inconveniente, então eu tenho utilidade 0,8. Então, basicamente, se chove eu estou infeliz, mas pelo menos eu estou um pouco menos infeliz se levo o guarda-chuva. E se não chove, eu estou um pouco mais feliz, especialmente feliz se eu não levei o guarda-chuva. E é claro que se eu pudesse escolher tanto o que acontece quanto a alternativa, daí eu escolheria não levar o guarda-chuva e não chover. Mas eu não tenho controle sobre a possibilidade que vai acontecer, eu não tenho possibilidade sobre se vai chover ou não chover. E se eu não levo guarda-chuva, pode tanto acontecer o cenário ótimo, que é o cenário que não chove, quanto pode acontecer o pior cenário, pode chover e eu posso perder tudo. Mas isso significa que necessariamente eu tenho que evitar esse cenário, não levar o guarda-chuva só porque tem esse cenário ruim em que chove? Não necessariamente. Tem um certo risco em não levar o guarda-chuva e sob certas condições esse risco pode compensar ou não. E a gente vai estudar exatamente como avaliar se esse risco vale a pena ou não em cenários gerais. E a gente vai inclusive resolver esse problema no próximo vídeo. Mas antes disso a gente vai ver essa maneira. Então a gente gostaria de ter uma ideia quão bom é levar o guarda-chuva e quão bom é não levar o guarda-chuva, independente de saber, sem saber, né, se vai chover ou não chover, só sabendo a nossa incerteza sobre se vai chover ou não chover. E a gente vai ver no próximo vídeo uma maneira de avaliar a utilidade dessas duas opções, né? Então, avaliar a utilidade de uma alternativa sem saber aquilo que vai acontecer. Afinal, a gente tem certeza sobre isso. E com base nisso, a gente pode definir qual é a melhor das alternativas. A gente vai ver isso no próximo vídeo.